sou Inaldete Pinheiro e vim para o Recife para estudar enfermagem em Natal, o estado que eu nasci, no Rio Grande do Norte. Não tinha um curso de enfermagem, curso superior. Então o Recife me acolheu e fiquei ligada à cidade. Irene Souza, colega de faculdade, de turma, e continuamos muito amigas depois que terminamos o curso. Já naquela época recém-formada, ela viajava para São Paulo e lá encontrava a turma negra de estudantes negros da USP, que mantinha uma articulação chamada Estudantes Negros, o movimento de estudantes negros da USP, não lembro agora o seu nome, a sigla que eles usavam. E ela chegava a me contar isso com muita alegria sobre essa organização. E a gente sonhava um dia um movimento com essa disposição de falar sobre nós. Não sabia mais nada além disso. Depois, na hora da abertura política, começaram a surgir os jornais chamados a imprensa marrom. O jornal Versus era tinha um jornalista chamado Hamilton Pereira, que ele fazia esse trabalho de coletar informações sobre negros. Uma das pessoas entrevistadas e que era frequente nesse jornal era Teresa Santos, que morava em Angola, foi logo depois da reconstrução de Angola, da libertação, aliás, de Guiné-Bissau. Ela foi para trabalhar com as crianças no teatro, uma conscientização através do teatro, né? O fortalecimento da identidade, financiada pelo PNUD. E Teresa Santos mandava reportagem e Hamilton botava no jornal Versus. Era uma alegria muito grande, porque aí eu começava a perceber um início de um movimento que nós poderíamos adotar aqui. Mesmo assim, não sabíamos como começar. Isso era a conversa entre Irene e eu. Mas, surpreendentemente, em julho de 79, saído do cinema, do Teatro do Parque, o nome do filme foi O Curaçado Botequim, que cada vez que esse nome veio à tona, me lembro desse encontro entre Silvio Ferreira e eu. Ele, com a alegria de dizer que estava com resumo de um material que era do movimento negro. E eu dizendo, eu também tenho, um amigo meu também trouxe de São Paulo esse resumo desse encontro do movimento negro em São Paulo. E a gente releu aquele texto e era o Movimento Negro Unificado contra a discriminação racial. O que foi este movimento? Este movimento foi uma reação ampla a um racismo acontecido no Cine Regatas em São Paulo, onde um atleta do clube não teve acesso à área social porque era negro, né? Ele entrava, só tinha direito a entrar para treinar, né? Para defender o clube. Na área social ele não teve acesso. Essa notícia espalhou em São Paulo, e já estava no movimento fértil contra a ditadura militar. Diversas organizações, mulheres, domésticas, tudo, fez um movimento ampliado nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo contra esse gesto racista do clube. De repente,
tornou-se um movimento amplo e, simultaneamente, o racismo começou a ter visibilidade em São Paulo, no Rio de Janeiro e na Bahia. Daí surgindo o movimento negro unificado, já formado exclusivamente por negros. Foi este movimento negro unificado que aquele jornal, aquele resumo de jornal, nos fez mobilizar uma ação concreta aqui no Recife. Um sábado depois desse encontro com o Silvio Ferreira, juntou na minha casa Irene, que já tinha essa disposição da gente discutir, Irene, e além de Jorge Moraes, Tereza França, Edivaldo Ramos, João Ferreira e mais algumas pessoas, de Djalma Pereira. Ao longo eu vou lembrar dessas outras pessoas. E com a promessa de cada pessoa no dia seguinte, no sábado seguinte, trazer outra pessoa negra. E assim foi feito. E a sala foi ficando apertada, mas a gente ficava muito feliz de estar discutindo uma questão que nunca tínhamos sentado para discutir. Embora, isoladamente, esse assunto, claro que era falado, né? O racismo não era tão imperceptível para a gente. A gente sabia que ele existia. A gente era vítima desse racismo em Pernambuco. Mas como fazer para enfrentá-lo? Essa foi a grande descoberta nesse momento que nós começamos a se juntar. E a partir daí, demos por declarado o Movimento Negro do Recife, né? A criação do Movimento Negro do Recife. Isso para a gente foi muito importante, porque a partir daí vários outros grupos começaram a surgir, cada um na sua atuação de interesse. Enquanto o Movimento Negro do Recife se organizava todos os sábados no DCE, já visando uma proposta política, não partidária, acrescentando todos os segmentos que a gente pudesse compor desse grupo. Outros ficavam particularmente com a questão da educação, da dança, da capoeira, embora que tinha frequência esporádica no Movimento Negro do Recife. E ao longo desse tempo, logo no início, já que a gente vai falar sobre a imprensa negra, logo no início, eu lembro que surgiu, através de Jorge Moraes e Edivaldo Ramos, do jornal Angola, que eu entendo que foi o primeiro assim jornal impresso que a gente tinha. Eles começaram inclusive com uma pequena tira no jornal, ou foi do Comércio ou Diário de Pernambuco, os dois, editando a questão religiosa. Lembro bem disso. E depois fizeram um jornal que circulou, não sei quantos números, mas teve circulação entre nós, pelo menos. Agora, deu essa visibilidade, não se satisfez do todo, como falei antes, cada pessoa, cada grupo, cada instituição também queria mostrar a sua identidade, né, através do jornal. O grupo de Jumbai foi um que partiu também para a imprensa. Além da atuação física, pessoal, ele teve a parte da imprensa, que tinha uma distribuição, inclusive deve ter tido uma relação boa com as escolas, eu acredito, porque tanto o Estado como a Prefeitura recebiam em proporção. Bom, não sei se era distribuído para as escolas, mas era um jornal que ele chegou a ter participação da Prefeitura
do Recife e do Estado também. Teve uma duração relativa, além dessa distribuição que era feita para essas instituições públicas. Gilson, através da sua habilidade de comunicação, onde ele andava, levava porções de jornais e distribuía onde ia. Isso era um meio de distribuição. E nós, militantes, também acolhíamos os seus exemplares. O Negração foi uma ação do Afoxé Lafinhóió. Éramos, na grande maioria, ativistas do movimento negro unificado, e levou a nossa experiência, que já tem um jornal publicado em nível nacional. Enfim, Negração tem a distribuição do Alafinhóió, que foi muito interessante, porque cada domingo que nós estávamos reunidos, ele tinha vez de fazer, tinha o momento de fazer a sua divulgação, e eu acho que era bem lido pela turma que frequentava o Alafinhóió. Luiz Eloy de Arco Verde, numa batalha fantástica, sozinho praticamente, ele conseguiu fazer inúmeras edições. Eu tenho uma plena admiração por nosso saudoso Eloy, Luiz Eloy. Uma luta individual que conseguia ter uma abrangência imensa desse jornal, porque ele fazia questão de distribuir não só para Pernambuco, mas para o Nordeste. Negritude era o jornal do MNU-PE, feito por nós, que pelo menos até o número 6 eu tenho. Quer dizer, além da Negração, em Pernambuco, em Recife, nós tínhamos o Negritude, o Jornal Nacional. Isso era o empenho que nós tínhamos de divulgar as questões do movimento negro local e tudo que fosse de seu interesse. E era uma distribuição que ficava por nossa conta mesmo. Não era vendido, se eu não me engano, não era vendido. Sei que o Nacional chegou a gente fazer assinatura, eu particularmente fiz assinatura, mas o Negritude eu acho que era distribuído. Isso foi um lapso, me desculpa, porque eu não tenho certeza realmente de como chegava às nossas mãos. O bom da gente ter o jornal, de ter essas publicações, era um veículo de aproximação entre nós e entre o público. E era assim que a gente também tinha o recebimento, o conhecimento de como os outros movimentos se mobilizavam com sua imprensa. Por exemplo, eu tenho um jornal do Camabu, que é o jornal do Maranhão, do grupo do CCM, que trazia vários assuntos, isso todos, né? Todos tinha vários temas. Às vezes era o tema do mês, por exemplo, o Jornal Negração trouxe um que era sobre o carnaval, o Encontro de Mulheres Negras, primeiro encontro de mulheres negras, encontro nacional. Quem não foi tinha a oportunidade de saber, porque se alguém ia dar informação para o jornal, e localmente todo mundo ficava sabendo. A Revolução dos Malês, que foi uma revolução na Bahia. Muitas pessoas ficaram sabendo através de jornais. Isso é a função da imprensa, né? E essa função nós tínhamos
correspondido. E o interessante era que nem todo mundo tinha formação jornalística, né? Era uma atitude mesmo militante. Na de João Pai ninguém era jornalista. No movimento negro tinha alguém que fazia comunicação, tinha uma companheira que fazia comunicação, se eu não me engano, Mônica. Mas não era necessariamente pessoas ligadas ao jornalismo, era mesmo a nossa atitude militante que fazia circular a informação. Alguns desses jornais eu tive uma participação, pelo menos, já que integração do número 3. O Alafim Oyó fez uma homenagem ao próprio título da cabeça do Alafim. Alafim Rei de Oyó. Essa foi a reportagem que eu fiz. Era o momento que a gente se deliciava com o livro, com a história e conseguia fazer o seu resumo e botava no jornal. Daqui os militantes sabiam quem estava homenageando porque iam ler. Esse 20 de novembro a gente também teve várias colaborações, juntavam-se várias pessoas para fazer uma repressão sobre o 20 de novembro. Jorge Moraes, como era um dos nossos iniciados da religião, falava sobre os iorubas. Enfim, estávamos nós dando nossa contribuição à imprensa. Teve outro jornal, que foi na época que os sírios e Yanomami estavam sendo massacrados, e eu lembro que eu fiz uma reportagem sobre eles, porque eu tenho uma identificação muito grande com esse povo, os Yanomamis. Antes de eu ser militante do movimento negro, eu queria ser militante indígena, do povo indígena, então eu aproveitei para declarar a minha paixão pelo povo indígena. Me parece que eu também tenho uma participação com meus poemas no jornal do MNU Nacional, e já estava sendo editado pela Bahia. Teve essa fase também que o pessoal da Bahia editou o jornal do MNU. Nosso querido Jonathan era o responsável por isso. Eu acho que juntar esses jornais de uma grandeza imensa. Nós precisamos disso. Juntar nossos cacos e nossas louças brilhantes. E tivemos isso. Tanto tivemos caco como tivemos porcelana finas. E o jornal faz parte dessa fina porcelana do movimento negro nacional, e particularmente no Recife, em Pernambuco. Nós não temos ainda esse registro. E eu acho fundamental que isso seja feito. Esses poucos exemplares que eu tenho diz algo sobre o que nós fizemos. Sabendo da iniciativa da criação do Negritos, eu acho que é fantástico coletar todo esse material possível sobre a imprensa negra pernambucana, porque há esse vácuo, né, nos nossos registros. É uma sede que existe, particularmente comigo, que nós não temos um registro efetivo do que nós fizemos. Nós fizemos muito. Daqui a pouco são 40 anos, em 2019. E se pegar o que foi construído, pouca gente sabe, né? Porque já houve tanto esfacelamento. Mas nesse momento que o Negritos vai entrar no ar, eu acho que vai colher a fina porcelana do que fomos capazes de fazer, os nossos recursos, né? Era um pouco de cada pessoa, seja de hora, seja de dinheiro,
seja de habilidade da escrita, para poder resumir uma notícia que não estava sendo vinculada em outro meio de comunicação. E só podia ser feito por nós. Então, esse momento é de uma importância brilhante. Só tenho que louvar e parabenizar a iniciativa e querer que isso seja concretizado o mais rápido possível, porque não é tarde, mas é em tempo, né? É em tempo da gente construir e deixar para a prosperidade isso aí, porque dos nossos... Quem gosta de leitura, quem gosta de pesquisa, vai encontrar. Nós temos testemunho disso, né? Então, a criação do Negritos, o nome é ótimo, né? Remete logo ao que é, ao que será, né? E ao que ficará. Então, é fantástico. Eu fico feliz porque é um desejo que passe todo mundo que brilhou, que ralou, que sofreu, mas que sorriu na construção desse material. Os jornais era o preenchimento de um vácuo, né? De qualquer modo, nem tudo nós sabíamos numa reunião, né? No momento de sentar, de conversar. E os jornais tinham a importância de divulgar o hoje, o ontem, o que estava para vir, a função do jornal. Eu acho de uma importância muito grande. Se não tinha grande circulação, mas entre nós ele circulava. Então o importante era isso, que nós soubéssemos o que estava acontecendo, né? O que existia, e o que existiu, e o que existirá. Porque a programação dos eventos eram escritos nos jornais. E o que aconteceu no evento também era escrito nos jornais. Então isso é muito importante. O jornal tem a função de informação, né? E isso ele fazia, ao nosso modo, mas era feito. Ao nosso modo, não diminuindo, pelo contrário, reforçando a importância do meio de comunicação. Era importante, foi muito bom, muito, muito bom.